Senhoras e senhores, vocês acabaram de mergulhar no canal Stand-Up Barraco Comedy Brasil e também temos o canal de cortes, Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Sejam todos bem-vindos. Alguma vez você já se pegou conversando com alguma coisa na sua concepção estranha? Eu não estou falando de você conversar com o seu animal de estimação, tipo o gato, né? O cachorro, o papagaio, ou até conversar com plantas, né? É o que eu não acho ser muito estranho. Embora tem pessoas que falam que quem fica conversando assim não é muito normal. Eu, particularmente, quando eu estou conversando com o meu cachorro, eu percebo que ele acredita que eu não sou normal. Às vezes eu estou conversando com o meu cachorro, oh meu bichinho, cadê o cachorro queridinho do papai? Cadê o cachorro queridinho do papai? Cadê o cachorro machão dessa casa? Cadê o homem mais macho que tem nessa casa? Aí eu percebo que ele fica assim, ó. Se você também anda conversando sozinho pelos cantos, se você anda conversando com seu cachorro, com seu gato, com seu papagaio, com seu periquito, com a sogra, então você está no canal certo. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venha conversar conosco. O nosso tema de hoje é de um participante que nos enviou uma história pessoal da vida dele, né? Que aconteceu real com ele. E quando eu recebi isso por e-mail, do momento que eu li até agora, tá? Preparando aqui para fazer a gravação, eu não consigo parar de rir. Um dos fatores é a maneira que a pessoa narrou a história, tá? A pessoa narrando assim. Eu lendo, quando você escreve uma carta ou um bilhete, se você conseguir pontuar essa carta muito bem, as pessoas que vão ler essa carta vão seguir aquelas pontuações e vai entender exatamente o que aconteceu contigo naquele momento, naquela situação. Aí a pessoa narrando que ela teve uma percepção de por vários momentos se pegar, ela perceber que ela está conversando com o seu liquidificador.
ela fazia isso com tanta frequência que para ela, para essa pessoa, já estava normal. Até um dia que das pessoas falarem para ela que isso não era normal, ela chegou no médico da empresa que ela trabalhava e falou para o médico da empresa. Falou, olha, eu falo um negócio para o senhor aqui, eu acho que é normal, mas os meus parentes dizem que não é normal. Vira e mexe, eu me pego conversando com o meu liquidificador. Segundo ele, a narrativa e a pontuação, o médico fez assim. O quê? Mesmo, mesmo ele ficando meio envergonhado, o médico percebeu que ele ficou meio envergonhado, mas falou, não, não, beleza, tranquilo. Eu vou te passar aqui um colega meu aqui, ó, um psicólogo, tá? Você vai conversar com ele, você passa essa informação para ele e você vai acabar descobrindo que vocês têm coisas em comum. Que ele é segundo o pessoal, ele é um psicólogo muito bom. E aí ele não discutiu, ficou meio vergonhoso, o médico percebeu, até brincou com ele. Não, isso é normal, fica tranquilo, cara. Eu falei o que assim só para quebrar o gelo, que eu vi que você estava meio nervoso. Então ele pegou esse papel, tá? Essa carta, né, de recomendação para que fosse agendada uma consulta com o psicólogo. Então ele agendou, mais ou menos 15 dias depois dessa data, ele foi lá no psicólogo. Quando ele chegou lá, ele observou assim uma casa aparentemente de 2 andares. Quando ele entrou na sala, ele percebeu que aparentemente ele não era o único doido da história. E ele chegou a essa conclusão porque tinha, numa sala pequena, tinha mais ou menos umas 15 pessoas ali, na parte de baixo, onde ficava a secretária, e ali a recepção, o pessoal sentado, né? E tinha uma escada que, pelo que era perceptível naquele instante, só ia subir quem a secretária mandasse subir. Ele ali observando aquele ambiente, um consultório assim aconchegante, né? Um monte de pessoas que ele percebeu que, de olhar, né? Claro, que aparentemente parecia que não batia bem da biela também, ou talvez foi uma interpretação dele. Quando ele percebe que na escada está descendo uma pessoa, mais ou menos assim. Nesse momento a secretária falou para ele, ó, fulano, é sua vez, o doutor tá te esperando. Então ele, antes da pessoa que estava descendo terminar de descer 100% da escada, ele começou a subir. E quando passou pela pessoa, ele ainda olhou para trás para verificar, né, a pessoa fazendo assim com a mão, balançando a cabeça, assim, ó. Então ele subiu. Quando ele chegou lá na frente, terminou de subir o lance da escada, ele viu que a porta estava entreaberta, quem saiu não tinha fechado e possivelmente quem estava na sala não pediu para deixar aberta ou fechar. Aí ele olhou a porta entreaberta. Quando ele chegou perto da porta, aí ele ouviu um diálogo lá dentro, né? Um diálogo mais ou menos assim: mas eu te amo.
Se você me deixar, eu não sei o que será de mim. Não faça isso comigo. E na cabeça dele tinha duas informações. Primeira, né? Ele não sabia ainda como falar para o psicólogo que ele conversava com o liquidificador. E depois de estar ali parado na porta aproximadamente uns 3 minutos, ele ficou mais preocupado porque ele não sabia como falar isso para o psicólogo e para uma possível pessoa que estava lá dentro. Ele parado à porta, mais ou menos aqui assim, ó. Imagina que isso aqui é a porta, tá? Então ele ficou parado aqui. Quando deu assim mais ou menos uns 8 minutos, ele percebeu, tá? A ansiedade dele, sem saber o que estava acontecendo, ele percebeu que ele não ia ser chamado. Então o que ele fez? Ele abriu a porta. Pá! E aquele diálogo de mais de 8 minutos, quando ele abriu a porta, ele não acreditou na cena que ele viu. O que ele achava que fosse uma mulher, né? Pelo diálogo que ele estava ouvindo, com a porta entreaberta, né? Coisa de mais de 8 minutos. Ele achava que fosse um diálogo com a mulher, porque a voz era de um homem, era um médico que ele ia passar. E aí, quando ele abriu a porta, ele viu o quê? O que ele viu, Davi? Ele viu o psicólogo abraçado com o ventilador. Pela leitura que eu fiz da cena, tá? Eu não tenho aqui um ventilador para abraçar, mas quando ele abriu a porta, o psicólogo estava de costa para ele, tá? Mais ou menos assim, eu vou tentar representar aqui a ideia que eu tenho, é claro que eu não tenho 100% certeza que seja isso. E o psicólogo, quando ele estava de costa, quando ele abriu o psicólogo de costa e abraçado aqui assim, ó, com o ventilador. E o diálogo continuava, tá? Porque quando a porta estava entreaberta, quando eu falei que ele bateu, não exagerei, ele empurrou a porta, tá? E o diálogo continuava. Você não pode ir embora, porque se você for embora, quem vai cuidar de mim? Eu gosto de você, eu sou apaixonada por você. E aqui, ó, o que ele conseguia ver era mais ou menos essa cena aqui.
O cara de costa, abraçado com o ventilador, o ventilador aqui assim, ó. Ele viu, ele assistiu àquela cena atônito, preocupado, de acordo com a narrativa dele. No íntimo dele, alguma coisa o fez ficar alegre, tá? E aí ele falou o seguinte, né? O médico lá da empresa tinha falado que eu ia gostar do psicólogo porque a gente ia ter alguma coisa em comum. E na cabeça dele, automaticamente, veio a história, né? Conversar com eletrodoméstico. Aí ele esperou assim mais um minuto aproximadamente e fez assim na porta, com a cabecinha do dedo, fez assim, ó. O psicólogo de costa, abraçado com o ventilador, de imediato fez isso. Aí o psicólogo falou, saiu do pé de perto do ventilador, foi na mesa e pegou um papel aqui assim. Você é... Ah, sou eu mesmo. Ah, chega aqui, senta aqui. Vamos conversar. Aí o psicólogo falou para ele assim: o que que te traz aqui, né? Aí ele falou assim, ele com vergonha de falar e preocupado em falar, doutor, eu fico conversando com o liquidificador. Aí o médico falou assim, mas isso começou quando? Aí ele falou assim, olha, não, então normalmente quando eu chego em casa, quando eu vou usar, tá, o liquidificador, tipo assim, eu vou fazer uma batida, eu vou fazer alguma coisa, tá? Antes de fazer e depois que eu faço o que eu tenho que fazer com o liquidificador, eu começo a conversar ali com o liquidificador como se o liquidificador fosse uma pessoa. Ele percebeu, ele percebeu que da maneira que ele falava, tá? Como se fosse ali um escrivão, da maneira que ele falava, o psicólogo escrevia tudo, não perdia nada, nem vírgula e ponto. Aí o psicólogo falou assim, mas você só conversa com o liquidificador? Eu acredito que o interesse do psicólogo seria tipo assim: você não conversa com animais, você não conversa com planta, você não conversa com parede, de repente você conversa com ventilador.
maior surpresa dele, além de observar o psicólogo escrevendo tudo, né, numa velocidade tão grande, que ele acreditava que parecia que ele não estava escrevendo nada, só desenhando alguma coisa. Ele ficou muito surpreso quando o psicólogo falou para ele, com essas palavras: isso não é normal. Isso não é normal, não. Isso não é normal. E aí pegou um bloquinho de receituário médico, né? E passou ali uns segundo ele, né, na visão dele, uns ansiolíticos, antidepressivo, e outro ansiolítico, antidepressivo e uma vitamina, alguma coisa assim. Aí ele ficou olhando aquela receita do médico, do psicólogo, né? Na verdade, eu nem sabia que psicólogo podia, né? Ou pode, não faço ideia, receitar medicamento, tá? Não sabia disso, tá? Mas estava na descrição do texto do rapaz. E então ele viu aquela lista ali com 3 ou 4 medicamentos. Aí foi que ele ficou assim, encarando assim, ó. Ele ficou encarando o psicólogo. Ele, na descrição, né? Por isso que eu falo em pontuação, vírgula, 2 pontos, reticência, kkkk, etc e tal. Ele, quando o médico olhou para ele assim, bem fixo, mas sabe quando você quer convencer alguém de alguma coisa? Isso não é normal. Então ele colocou na frente do texto: isso não é normal, kkkk. Senhoras e senhores, eu sou Davi Rocha da Silva. Mande a sua historinha para nós, a gente vai contar aqui, vamos ser fiel à sua descrição. Se de repente faltar alegria na sua história, a gente põe, mas a gente também não vai aumentar nada que seja assim a ponto de absurdo não, tá? Lá no final da carta, o participante falou o seguinte: que ele comprou esses medicamentos, tá? Ansiolítico, antidepressivo, vitamina. Teve um outro lá que agora não me lembro com 100% de certeza. Ele falou que que o psicólogo passou a falar para ele, tá? Que isso era um sinal de solidão, depressão no início e ansiedade. Eu espero que não apareça nenhum psicólogo me jogando pedra. Eu estou sendo fiel ao texto. Se tem coisas que não faz, que um psicólogo não faz, eu não faço ideia por exemplo, eu mesmo, essa é uma opinião minha, eu não sabia que psicólogo poderia receitar medicamentos
eu acho que ansiolítico já é tarja preta, tá? Ou antidepressivo, eu acredito que seja tarja preta. Eu não sabia disso, se podia ou não receitar esse medicamento. Antes que alguém apareça me jogando pedra, eu estou sendo fiel ao texto de um participante do canal que compartilhou com nós a sua história. Ele falou que tomou esses medicamentos e, por incrível que pareça, ele parou de conversar com o liquidificador. Quando eu cheguei nessa parte, né, que ele falou que parou de conversar com o liquidificador, eu não dei importância direta à parte que estava mais embaixo, tá? O PS lá, a observação. Eu pensei comigo automaticamente assim, nossa, então o profissional que ele visitou realmente é bom, realmente o que falou convenceu ele e melhorou, etc. e tal. Só que aí eu parei de pensar comigo, com meus botões, e fui lá ler o PS, pós-script, ou pós-escrito, ou observação. Lá na observação, tá? Em cima tá, parei de conversar com o liquidificador, e lá embaixo tá, agora converso com todos os eletrodomésticos. Segundo ele, a última vez, assim que ele mandou a carta, o último lugar que ele esteve foi no Parque do Ibirapuera. Aí ele colocou uma observação assim, para você ver a evolução do tratamento, eu me peguei conversando com árvores. Na minha opinião, já teve uma melhora, né? Embora ele converse com todos os eletrodomésticos, ou seja, está sendo mais democrático. E essa foi a história enviada por um participante dos nossos canais. Envie sua história para nós, sua piada. Se você queira ver a gente narrando aqui da nossa maneira, tá? Piada, histórias, contos, coisas que você ouviu de alguém, que você quer contar. De repente foi com você e você não quer falar que foi com você. Fala assim, o meu amigo, o meu colega. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Sejam todos bem-vindos. Antes que eu comece a conversar aqui com a parede, com a lâmpada, com o ventilador que está ali, com a câmera ou com câmera, eu vou dar um pulinho ali. No futuro nós nos vemos com outro vídeo. O principal objetivo dos nossos canais é simplesmente fazer rir. Não é ofender ninguém, não é ofender classe de trabalho, não é ofender profissões, não é colocar profissionais sob dúvida, em xeque. Não, não é isso. É fazer você rir de maneira alegre e confortável.
Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu tenho uma meia dúzia de tijolo aqui, daqui a pouco eu vou conversar com os seis.